Na costa oeste da África se encontra um pedaço do Oceano Atlântico que você não deveria tentar passar: o Golfo da Guiné. É uma rota marítima muito utilizada, mas também muito temida. Na verdade, a mais temida da África. O motivo? Ela é muito perigosa, com centenas de crimes sendo cometidos ao longo dessa parte da costa africana, que se estende por mais de 3.500 quilômetros. Para ter uma base, mais de 146 pessoas foram sequestradas aqui em 2019, e todos os anos dezenas de navios são capturados nessa parte do mundo. Mas o que acontece aqui? O que exatamente existe nessa região? É isso que vamos ver nesse vídeo. No século XVI, o Golfo da Guiné era uma importante região de comércio e muito rica em recursos naturais que circulavam por ali. E por este motivo começaram a surgir centenas de piratas que roubavam e saqueavam os barcos que passavam pelo Golfo. E ao longo dos séculos, a pirataria ficou conhecida principalmente na Baía de Benin, entre os portos de Lagos, na Nigéria, e Cotonou. Isso acontecia justamente pela formação geológica da região, já que o Golfo da Guiné só pôde ser formado e ter esta entrada para o interior da África por uma separação entre o atual continente americano e a própria África. Porque há milhões de anos atrás, ambos continentes estavam unidos sob um único, mas por fatores geológicos eles começaram a se separar, e a partir deste momento houve uma formação geológica importante aqui no Golfo da Guiné, à altura da costa da região. Para ver isso, repare este mapa. Basicamente, as áreas verdes são as terras baixas e as áreas amarelas são mais altas. Isso possibilitou que o antigo cenário de pirataria, captura e crimes fossem cometidos aqui. Justamente pela altura da costa. Se você não entendeu, eu vou ser mais claro. Os piratas operavam da seguinte maneira: primeiro, eles embarcavam em pequenos barcos na costa do Golfo. Lá tentavam capturar e saquear os navios de carga. Com essas cargas capturadas, eles teriam que voltar para a costa, onde, por sua vez, tinham que desembarcar facilmente na costa para retirar as cargas roubadas dos navios. É por este motivo que a costa da Guiné ajudou tanto nisso, porque ela é muito perto do nível do mar. E se você ainda acha que isso não influencia nada, eu vou te provar. Olha essa foto, ou até essa aqui, ou essa aqui. Todas essas foram tiradas na costa do Golfo da Guiné. E todas as fotos mostram áreas muito planas e com uma fácil passagem para o interior, o que não poderia acontecer com uma região logo ali ao lado, na atual Namíbia. Esta é uma imagem da costa da Namíbia que fica do lado do Golfo da Guiné. Ela é pedregosa, muito mais elevada e muito difícil de descarregar grandes quantidades de carga. Uma intensa pirataria também acontece no outro lado da África, na costa da Somália. E adivinha onde acontece principalmente? Justamente na área que é mais plana, na costa leste da Somália. Como é visto no mapa geológico do continente africano, essa área verde também é muito mais baixa que os arredores. Mas vamos voltar para o Golfo da Guiné. Com séculos de muitos sequestros de navios, isso se tornou atualmente um grande negócio, que se intensificou nas últimas décadas principalmente, e o Golfo da Guiné se tornou o lugar do mundo com mais roubos de carga e sequestros marítimos. A pirataria no Golfo pode ser dividida em duas partes: a pirataria marítima e o roubo de petróleo. A pirataria marítima normalmente envolve o sequestro de navios, tripulação e equipamentos. O roubo de petróleo, também conhecido como bunkering, envolve o roubo de petróleo bruto de petroleiros e oleodutos. Ambas as formas de pirataria são altamente lucrativas para os criminosos, pois podem gerar grandes lucros, com um risco relativamente baixo. E esta pirataria marítima normalmente envolve o uso de armas, e as vítimas de ataques são frequentemente submetidas à violência física. Além disso, os piratas podem forçar a tripulação do navio desviado a transferir sua carga ou equipamento para o navio pirata. Em alguns casos, podem até tomar a tripulação como refém. O roubo de petróleo é tipicamente menos violento, mas ainda pode ter consequências econômicas e ambientais. Para você ter uma noção da dimensão de tudo isso, eu vou te explicar detalhadamente as regiões mais perigosas do Golfo. Então vamos para este mapa aqui do Golfo da Guiné. Basicamente, as áreas são divididas entre a zona de baixo risco, zona de médio risco e zona de alto risco. A costa do Senegal e da Guiné-Bissau é chamada de zona G, de baixo risco. Descendo um pouco, temos a zona F, uma zona de médio risco, que fica entre Serra Leoa, Guiné,
Libéria, Costa do Marfim, Gana e Togo. Só que aqui tem uma zona de transição entre a zona E e a zona F, que por sua vez a zona E é de alto risco de roubos e crimes. Já do outro lado tem a zona D, que também é de alto risco e é a costa do Camarões e Gabão. Por último, a gente pode colocar a zona A, que é de médio risco. E todo esse grande risco acontece justamente pelas rotas comerciais que passam pela região, porque tem muitos navios que têm necessariamente que passar perto daqui. Basicamente, existe uma rota marítima entre a Ásia e o Oceano Atlântico do Sul, e para isso os navios têm que passar pelo sul da África, para assim ou seguir para a América do Sul ou também para a costa oeste da África. E é aí que entra o problema. A Nigéria, país que fica na região, é um dos mais ricos da África e precisa exportar e importar produtos. E é aí que os criminosos aproveitam e tentam sequestrar navios pela região. E tudo isso nos leva a grandes impactos. O mais óbvio é o custo para a indústria naval, que tem que suportar os custos de atrasos, reparos e prêmios de seguro. Além disso, a pirataria tem tido um impacto significativo na indústria do turismo, pois a insegurança da região faz com que muitos visitantes potenciais não desejem visitar o Golfo da Guiné. O custo da pirataria também é sentido pelas comunidades locais, já que os piratas muitas vezes têm como alvo as embarcações pesqueiras em suas operações. Por isso, os navios preferem atravessar por outro caminho perto dali, sem ser o Golfo da Guiné. É preferível ir em uma linha mais reta, entre o Cabo da Boa Esperança e a costa norte do continente africano, justamente contornando o Golfo. A pirataria no Golfo da Guiné não só tem consequências econômicas, mas também implicações significativas para a segurança marítima e a proteção. Os piratas muitas vezes visam navios que transportam materiais perigosos, tais como petróleo, que podem levar a desastres ambientais se a carga for derramada ou liberada no mar. Além disso, as embarcações piratas frequentemente operam sem luzes de navegação, tornando-as um perigo para as outras embarcações na área. A pirataria também tem um efeito mais insidioso sobre a segurança marítima, pois cria um clima de medo e insegurança entre os marinheiros. Mas tudo pode estar mudando, já que entre 2020 e 2022 existe uma tendência de queda na pirataria do Golfo. O Camarões, por exemplo, adotou uma lei de segurança marítima que visa combater a pirataria. Nigéria fez a mesma coisa. Em 2022, o Golfo da Guiné registrou uma queda nos números, o que eram 132 assaltos a navios e plataformas de petróleo em 2021, foram para 119 em 2022. E dessa forma, mesmo em tendência de queda, o Golfo da Guiné segue sendo o mar mais temido da África. E aí, você gostou desses mapas? Pois é, a gente quer ensinar você agora a fazer eles. Por isso, estamos preparando uma aula que sairá em breve. Por isso, te convidamos a se inscrever na lista de espera. Para isso, acesse o primeiro link na descrição e preencha com seu e-mail. A gente retorna depois de algum período.